O senador Eduardo Girão envolveu-se em um bate-boca com o senador Renan Calheiros e com o senador petista Humberto Costa ao exigir investigação na CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, de recursos bilionários enviados a estados e municípios para enfrentamento da pandemia. O senador relatou: a Controladoria Geral da União enviou dados analíticos completos das 53 operações especiais integradas pela CGU que envolvem recursos federais destinados à pandemia. Foram investigados nas 53 operações um montante de 1,6 bilhão de reais. Sendo impedido de maneira desrespeitosa por Renan Calheiros, o congressista prosseguiu: o prejuízo efetivo potencial é de 124,8 milhões que decorrem dos desdobramentos. O prejuízo total pode ultrapassar 164 milhões. Por meio de ações coordenadas com a Polícia Federal e o Ministério Público, já foram expedidos 778 mandados de busca e apreensão e 67 mandados de prisão temporária. Ao ser atacado por Humberto Costa, Girão salientou: corrupção a gente tem que combater onde quer que esteja. Tanto é que aprovei requerimentos de convocação, quebras de sigilo, raio que o parta. Agora o Consórcio Nordeste é blindado agora nesta casa e chegou a hora de abrir esse segredismo, esse mistério para a população brasileira. Assista. Mais de 20 milhões de reais. Que esses continuem a pedir o Consórcio Nordeste aqui, nós vamos buscar. 15 segundos. Mas que eles também olhem para a corrupção do governo Bolsonaro e olhem para a corrupção dos bolsonaristas que estão aí nos governos estaduais. Eu convido a senhora... Senhor presidente, só rapidamente, 1 minuto, não mais que isso. Eu não falei no nome de ninguém. Eu falei aqui no nome de ninguém. Eu convido a senhora... Senhor presidente, Omar, 1 minuto, não mais que isso, só para fazer aqui um contraditório. Corrupção. Eu não fiz aqui nenhum contraditório com ninguém. Presidente, não teve citação. Não falei no nome de ninguém. Eu só queria, presidente, dizer que corrupção a gente tem que combater onde quer que esteja. Mesmo que Vossa Excelência deveria combater a do governo Bolsonaro. Tanto é que eu aprovei todos os requerimentos de convocação do governo federal, quebra de sigilo, o raio que o parta. É importante se fazer isso. Agora o Consórcio Nordeste é blindado até agora nessa casa e chegou a hora da verdade de a gente abrir esse segredismo, esse mistério para a população brasileira. Muito obrigado. Girão. Obrigado, senador Girão. Senador Humberto Costa. Senador Girão. Muito obrigado, senhor presidente. Desejando a todos os colegas uma semana de luz, de harmonia. Eu queria informar, senhor presidente, que nos documentos enviados para essa CPI, a Controladoria Geral da União enviou dados analíticos completos das 53 operações especiais integradas pela CGU, que envolvem recursos federais destinados à pandemia entre março de 2020 e abril de 2021. Foram investigados nas 53 operações um montante de 1,6 bilhão de reais. O prejuízo efetivo apurado até agora atingiu quase 39,2 bilhões. 1,6 de bilhão não é o valor da Covaxin? E o prejuízo potencial é de 124 bilhão e 14. Eu peço, presidente, que o senhor reitere a palavra para eu concluir. A palavra está garantida pelo senador Eduardo Girão. Muito obrigado. O prejuízo efetivo apurado até agora atingiu quase 39,2 milhões. E o prejuízo potencial é de 124,8 milhões, que decorre dos desdobramentos que afetem outros contratos e o aprofundamento da investigação. Assim, o prejuízo total pode ultrapassar 164 milhões de reais, por meio de ações coordenadas em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público. Já foram expedidos, senadora Simone Tebet, 778 mandados de busca e apreensão
e 67 mandados de prisão temporária, sendo que 472 pessoas físicas, sendo dessas 129, senador Marcos Rogério, agentes públicos e 291 jurídicos estão sob investigação, das quais 51 pessoas de natureza jurídica, 228 de empresas privadas e 12 entidades sem fins lucrativos. Ademais, a nota técnica número 9 da CGU Regional da Bahia, de 3 de junho de 2020, e que trata da compra dos 300 respiradores junto à empresa Hempcare, a Controladoria Geral da União, órgão de controle e fiscalização federal, aponta expressamente nas suas conclusões a utilização de verbas federais na citada negociação. O ministro Wagner Rosário, senador Alessandro Vieira, em entrevista à CNN no dia 30 de junho de 2021, semana passada, admitiu que está disposto sim a vir nessa CPI para depor. Disse ele, abre aspas, convocado eu tenho que ir, estarei lá para apresentar as explicações que forem necessárias. Então, senhor presidente, diante do exposto e da considerável quantidade de procedimentos de investigação que apontou vultuoso prejuízo para os cofres públicos, inclusive com o uso comprovado de verbas federais, é que quero recorrer à sua sensibilidade de Vossa Excelência e com apoio dos nobres pares para o imediato agendamento da vinda do ministro Wagner Rosário para essa comissão, ele que já foi aprovado aqui por todos nós a convocação dele. Então esse é o pedido, que o senhor possa marcar, se possível, sexta-feira, já que eu soube pela imprensa que não vai haver a diligência essa semana do ex-governador, Wilson Witzel, e que a gente possa ouvir o ministro Wagner Rosário, que já faz 3 semanas que a gente aprovou. Eu soube também que foi adiado o requerimento para amanhã, os requerimentos, as votações, né? E eu faço aqui um apelo para que o senhor mantenha na pauta a questão tanto do Bruno Dauster, ex-chefe da Casa Civil da Bahia, exonerado pelo escândalo do Consórcio Nordeste, assim como também da Cristiana Prestes, que é a dona da empresa que comercializa produtos à base da maconha e que recebeu antecipado aí 48,7 milhões de reais e nunca entregou até hoje os respiradores. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Senhor presidente. Sim. Primeiro o senador Otto, depois o senador Marcos Duval, depois o senador Randolfo. Eu só vou pedir, por favor, eu queria que contabilizasse o tempo de 3 minutos para a questão de ordem. Claro. Vamos fazer isso, porque senão há uma leitura e a gente perde muito tempo. Então, a questão de ordem, eu vou estipular 3 minutos para a questão de ordem, e aí eu vou encerrar a questão de ordem. Eu peço para as pessoas ser bastante sucinto, porque a questão de ordem é baseada no artigo tal, em cima disso. Uma exposição de mais de 10 minutos para uma questão de ordem é muito tempo. Eu peço essa compreensão dos colegas senadores. Senador Otto, pela ordem. Pode ficar tranquilo, presidente, que será uma questão de ordem, não será um cantochão nem uma ladainha. É o seguinte, senhor presidente, diante da decisão da ministra Rosa Weber, e ela está obedecendo a lei, não permitindo que o senhor Maximiano possa vir aqui explicar os fatos nebulosos acontecidos no Ministério da Saúde, na compra e negociação da Covaxin, proporia a Vossa Excelência que pudesse marcar a oitiva da diretora executiva da empresa Precisa, a senhora Emanuela Medrades, que já tem, inclusive, requerimento aprovado para a sua convocação. Seria importante a vinda do Maximiano aqui à Comissão Parlamentar de Inquérito, até porque, nas informações que nós temos, ele não era uma empresa ou duas, não era só a Precisa e a Global. Ele, na verdade, em Brasília, é um shopping de empresas. Tem mais de 30 empresas para todo tipo de compra que você desejar. Portanto, é um atrabiliário mesmo. Diretamente, só para ajudar, são 14 empresas ligadas à Precisa e à Global que se relacionam com mais de 50 empresas.
E uma delas, a 6M, me parece tem relação com o Carlos Lisa, que passou por aqui. Então fizeram uma armação muito grande dentro da estrutura do senhor Maximiano, que é um shopping de empresas, para ter aquele tráfico de influência dentro do Ministério da Saúde e negociar a Covaxin. Portanto, a proposta que eu faço é que, ao contrário de chamar o senhor Maximiano, chame-se a sua diretora executiva, que negociou com o Ministério da Saúde, que teve relação com o ministro, com o secretário executivo, com os diretores todos, a senhora Manuela Medrades, que, como testemunha, não ficará calada aqui na nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. É a famosa empresa que vende de parafuso a foguete para órgãos públicos. Senhor presidente, eu queria, senhoras senadoras, senhores senadores, eu queria, na verdade, me manifestar porque existem aqui alguns de nossos colegas que se arvoram arautos da moralidade, da decência, do desejo de apuração da corrupção, mas que têm uma única tecla, o Consórcio Nordeste. Nós convocamos 9 governadores de estado. Desses 9 que não vieram por uma decisão do Supremo, 7 são bolsonaristas, fazem parte da nova política que disseram que se instalou no Brasil a partir da eleição de 2018. Esses arautos da moralidade aqui dentro da CPI, eu não os vejo demandar com requerimentos, com cobranças, esclarecimentos sobre esses 7 governadores, ainda que fossem os 9, eu não vejo. É uma verdadeira fixação no Consórcio Nordeste com o objetivo de travar uma luta política. E mais, se essas pessoas são tão defensoras do combate à corrupção, o governo Bolsonaro está nos dando aí de bandeja um cabedal de coisas, de atos de corrupção, de bilhões de reais, de uso para efeito de corrupção, de vacina, de algo que podia salvar a população brasileira e que anda cobrando propina de $1 por dose. Eu queria que toda essa gana de investigar a corrupção, ela também se manifestasse em relação ao valor de $1 por vida de pessoas, da cobrança de propina, dos recursos que iam para um paraíso fiscal para pagar antecipadamente vacinas que seriam vendidas pela empresa, como eu disse, a queridinha do governo. Essa empresa é uma empresa protegida desse governo, que foi admitida como intermediária de um processo de venda de vacina, quando ela deu um golpe no Ministério da Saúde em mais de 20 milhões de reais. Que esses continuem a pedir o Consórcio Nordeste aqui, nós vamos buscar. 15 segundos. Mas que eles também olhem para a corrupção do governo Bolsonaro e olhem para a corrupção dos bolsonaristas que estão aí nos governos estaduais. Eu convido a senhora... Senhor presidente, só rapidamente, 1 minuto, não mais que isso. Eu não falei no nome de ninguém. Eu convido não falei aqui no nome de ninguém. Eu convido a senhora... Senhor presidente, Omar, 1 minuto, não mais que isso, só para fazer aqui um contraditório. Corrupção. Eu não fiz aqui nenhum contraditório com ninguém. Presidente, não teve citação. Não falei no nome de ninguém. Eu só queria, presidente, dizer que corrupção a gente tem que combater onde quer que esteja. Mesmo que Vossa Excelência deveria combater a do governo Bolsonaro. Tanto é que eu aprovei todos os requerimentos de convocação do governo federal, quebra de sigilo,
O raio que o parta. É importante se fazer isso. Agora, o consórcio Nordeste é blindado até agora nessa casa e chegou a hora da verdade de a gente abrir esse segredismo, esse mistério para a população brasileira. Muito obrigado. Obrigado, senador Girão.